Eu sou a Glória Elise Ribeiro, membro do Conselho de Cidadãos da Bélgica e Luxemburgo, e hoje eu vou entrevistar a Michele Queiroz Coelho, que é fundadora e diretora executiva da Rede Longevidade. Michele, você poderia explicar para a gente, se apresentar, quem é você? Claro, Glória. Primeiro, eu queria te agradecer por essa oportunidade de contar um pouquinho sobre quem eu sou e do trabalho que a gente vai desenvolver aí na Bélgica. Eu que agradeço. Então, eu sou administradora de formação e, além de ser fundadora e diretora executiva da Rede Longevidade, eu também sou professora de uma escola de negócios que chama-se Fundação Dom Cabral. Sou conselheira do International Longevity Center, que é o Centro Internacional de Longevidade, no capítulo Brasil. Sou também membro da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, que é um termo que eu vou explicar no decorrer da nossa conversa aqui, e também sou membro do grupo de trabalho GT60+, do Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo que também atua na Bélgica. E você pode explicar para a gente o que é a rede de longevidade? É um prazer. Então, a Rede Longevidade é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que nasceu há 7 anos atrás no Brasil, com o propósito de levar a educação em longevidade para as pessoas. A gente entende que educação em longevidade é algo que a gente não teve na nossa trajetória, a gente não estudou sobre isso na escola, muitas vezes na faculdade, no ambiente das empresas que a gente convive, e que, portanto, é uma missão nossa, diante dessa revolução da longevidade que nós vivemos, levar essa educação para as pessoas. Então, quando a gente fala de longevidade, a gente que é mais jovem tende a pensar, a não pensar, aliás. É verdade. Então, você pode explicar para a gente o que significa longevidade? Posso, Glória, uma ótima pergunta, porque é isso mesmo que você disse. Muitas pessoas viram para mim e falam: você está falando disso? Eu tenho 43 anos e me relaciono com esse tema já há 7 anos, de uma forma mais profissional. E as pessoas entendem longevidade como o tempo a mais de vida que a gente está vivendo. E é fato, a gente teve nos últimos anos 40 anos, em média, de aumento da expectativa de vida. Cada país tem uma variação, mas, em média, o mundo inteiro está vivendo mais. Então, qual é a grande questão que a gente coloca? Basta a gente viver mais ou a gente quer viver melhor? Então, a longevidade, para nós, nos conteúdos educacionais que a gente gera, diz respeito a como a gente pode ter qualidade nesse longeviver. E isso não é somente para quem tem 60, 70, 80, 90 anos. Isso é para todos nós, porque a gente está construindo a nossa longevidade no curso da vida. Então, o que eu e você, Glória, fazemos hoje vai afetar o processo de envelhecimento que é natural da vida. Porque se a gente não envelhecer, a gente vai morrer. Então, todos nós vamos envelhecer. Em algum momento, a nossa vida é finita, a gente sabe disso, mas nós envelhecemos desde o dia que nascemos. Então, o que é que a gente está fazendo hoje, no presente, independente da idade que a gente tem, que afeta essa qualidade da nossa vida? É disso que a gente trata. E a rede longevidade, ela existe na Bélgica? Então, a Rede Longevidade começou, agora em setembro, um projeto que a gente chama de internacionalização. O que envolve essa internacionalização? A gente começou a fazer cursos no Brasil, por causa da pandemia, foram online, e a gente começou a receber pessoas do mundo inteiro. Tem pessoas de 17 estados do Brasil e de 8 países do mundo fazendo cursos, sendo formadas por nós em longevidade. E nesse processo, apareceram brasileiros da Bélgica fazendo as nossas formações. E foi assim que a gente começou o processo de parceria. Então, a rede não existe juridicamente na Bélgica. O que existem são parcerias, pessoas que se engajaram com esse tema online, nesse processo de formação, e que me convidaram para estar aí presencialmente nos próximos dias, dia 15, 16 e 17, estarei na Bélgica presencialmente, para que a gente pudesse ampliar essas parcerias e entender como é que a gente pode levar para o maior número de brasileiros na Bélgica esse conteúdo. E qual é o público-alvo da rede longevidade? Então, a gente trabalha fundamentalmente com uma abordagem que a gente chama de diversidade da longevidade, que é, não importa a idade que você tem, não importa se você é uma pessoa com deficiência ou não importa a cor da sua pele, se você é homem ou mulher, se você pertence ao universo LGBT+,
LGBTQIA+, a gente tem conteúdo que conversa com todas as tribos, porque, como eu te disse, a gente acredita que a longevidade é uma causa para todos. Todos nós, independente da nossa condição, de outros marcadores que a gente possa ter dessa diversidade, vamos envelhecer. Então, o nosso público-alvo é gente, é a sociedade, é esse coletivo de pessoas que estão buscando viver melhor. Não importa que idade tenha, então, que Aliás, legal. tem um grande geriatra, doutor Alexandre Kalash, que fala, quanto antes, melhor. Mas nunca é tarde demais. Então, quanto antes a gente descobrir como é que a gente pode, hoje, no presente, construir essa longevidade, melhor a gente vai viver ao longo da vida. Mas eu acho que a geração de hoje, ela está mais preocupada com isso que a geração passada. Você não acha? Sabe o que acontece, Glória? Na década de 80, a expectativa de vida média das pessoas era de 60 anos. A pessoa falava assim, por que eu vou ficar preocupando com o que eu vou fazer depois que eu aposentar, etc., se eu vou morrer? Então, não havia, por causa da expectativa de vida média, uma discussão sobre o que vai ser o seu processo de envelhecimento. E quando a pessoa atingia a idade para ser considerada uma pessoa idosa, ela morria. Só que isso mudou, e mudou muito significativamente, né? Como eu te disse, eu tenho um dado interessante, a minha avó, quando ela nasceu, em 1919, ela tinha, a expectativa de vida média era de 35 anos no Brasil. A minha filha nasceu em 2015, e a expectativa de vida média já estava chegando aos 80 anos. Então, pensa bem, são quase 40 anos a mais de expectativa de vida. Então, se eu vou fazer 60 e vou me aposentar, e aí eu falo aposentadoria porque é um termo que, se a gente tiver oportunidade numa outra conversa, a gente questiona um pouco. Mas vamos supor que eu me aposente aos 60. Se eu vou viver até 80, 90, 100 anos, são mais 30 anos, são mais 40 anos. Eu não posso simplesmente entender que eu vou para o meu aposento e vou ficar lá esperando a morte chegar. A gente tem uma outra vida inteira após os 60 que a gente pode viver. Isso afeta saúde, trabalho, educação, cultura e, obviamente, finanças e todas as dimensões da nossa vida. E qual é a programação da rede? Como que você pretende inserir a rede aqui na Bélgica, por exemplo, para os brasileiros que moram aqui? Muito legal, Glória. O que aconteceu ao longo dessa trajetória das pessoas que se conectaram com a gente no Brasil foi que a gente criou, então, 2 momentos aí na Bélgica para falar com os brasileiros. O primeiro foi a possibilidade de a gente estar participando do evento organizado pelo Conselho, né, que você representa aí de cidadãos na Bélgica, numa palestra onde a gente vai levar esse conteúdo e vamos mostrar para as pessoas como é que elas acessam os nossos conteúdos. A gente tem aplicativo, a gente tem curso, a gente tem evento e várias informações disponíveis gratuitamente para as pessoas. Então, esse é um primeiro caminho. O segundo caminho é a pessoa, ela quer mais, ela quer se associar à rede, ela quer ser membro da rede. Aí a gente tem um programa específico de associação para membros, que eu também vou explicar quando eu estiver aí pessoalmente. E às vezes a pessoa fala assim, eu achei isso legal, mas eu quero só seguir as redes sociais, enfim, me manter conectado, tudo bem. A gente também tem as redes sociais e também tem conteúdos que vão ficar disponíveis para as pessoas que querem fazer uma inserção mais de leve, vamos dizer assim, dentro da proposta. Então, a gente tem essa programação no evento do Conselho e a gente tem também um encontro com as mulheres do Brasil, que é um grupo que foi fundado aqui no Brasil, mas que tem mulheres do Brasil inteiro, inclusive um comitê ativo aí na Bélgica, onde a gente vai ter a oportunidade também de avançar nas reflexões sobre como a longevidade pode chegar, não só para mulheres, são todas mulheres nesse grupo, mas a ideia das mulheres é fazer ações sociais em prol da população. Então, a ideia é que também nesse ambiente de parceria, a gente possa ver como a gente amplia o olhar da educação e longevidade para os brasileiros que vivem na Bélgica. E é possível voluntariar na rede longevidade? Sim, Glória. A gente nasceu como instituição com base no voluntariado. Eu mesma, né, quando fundei a instituição, passei a primeira parte inteira do trabalho como voluntária. E como empreendedora social, num país como o Brasil, a gente precisa muito de pessoas voluntárias que acreditem na causa para fazer o trabalho acontecer. E para a gente, ainda mais porque a gente tem rede no nome, né? Você falou no início, é rede longevidade. Porque a gente só acredita que a gente muda uma cultura
de um povo, de uma nação, de um país, se a gente atuar em rede. E isso, fundamentalmente, depende de voluntários, de parcerias com empresas, de parcerias com órgãos públicos, de movimentos coletivos. Então, a gente tem dezenas e dezenas de parceiros, tanto de indivíduos quanto de instituições, que em formatos diversos atuam com a gente. Então, o trabalho que foi feito até então com as pessoas da Bélgica foi 100% voluntário, né, tanto com Mulheres do Brasil, quanto com o Conselho de Cidadãos Brasileiros, e qualquer pessoa que tiver interesse, a gente recebe de braços abertos, porque não falta trabalho nessa causa. Com certeza. Que bom! Você vai dar a palestra nos dias 16 e 17 na nossa exposição, né? Exatamente. Então, Eu vou dizer que é mais uma conversa, Glória. Eu vou levar alguns pontos de reflexão, mas a minha intenção é estabelecer uma troca, né? Então, as pessoas que estarão lá terão a possibilidade de perguntar, de questionar, enfim, da gente fazer, de fato, uma conversa sobre esse tema que a gente considera tão importante. Que bom! Assim, as pessoas vão ouvir um pouco mais e aprender um pouco mais sobre longevidade, né? Que todos nós vamos precisar um dia, né? E como eu te disse, independente da visão de futuro, porque o fato é que a gente não sabe quanto tempo que a gente vai viver, né? A verdade é essa, o nosso tempo é finito, mas as ações do presente podem nos trazer qualidade de vida hoje e nesse futuro, certo que viveremos, né? Posso viver 100 anos e posso viver mais um dia, mas a questão é o que a gente tem de consciência no nosso processo de tomada de decisão para que a gente seja, do ponto de vista da saúde, das relações sociais, das finanças, da educação, do trabalho, a gente possa se preparar melhor para tudo isso, né? Michele, eu adorei conversar com você. Eu espero que as pessoas gostem do vídeo e vão até lá para ouvir um pouco mais do que você tem a nos mostrar, né? Porque é um tema interessante, que um dia todos nós vamos passar por ele. Então, é bom saber, quanto antes, melhor, o que nós vamos ter para o futuro, né? E adquirir uma melhor qualidade de vida. Se você me permitir, Glória, nesse encerramento, eu falar um pouquinho do movimento Elos. Ai, verdade, o movimento Elos. Vamos falar sobre o movimento Elos, é verdade. A gente criou, a palavra Elos é de educação, L de longevidade, U de unindo, S de sociedade. Então, o movimento Elos é um movimento que nasceu no Brasil, mas já ganhou a Europa, porque a gente tem agora uma agenda, além de estar com vocês em Bruxelas, na França, em Paris, em Roma, na Itália, que são movimentos para criar convergência dessa ideia de que a longevidade deve ser uma causa para todos. Então, a gente também vai ter oportunidade nesses momentos que eu estarei presencialmente de dizer o que é esse movimento, como as pessoas podem participar. Então, a gente gostaria de deixar esse convite de que o movimento Elos está chegando na Europa, nessa turnê internacional que a gente está desenvolvendo, e que passa também pelo Brasil, Belo Horizonte, São Paulo. 2023 a gente tem uma turnê por todos os estados do Brasil. Então, para a gente vai ser uma ótima oportunidade de dividir algo que a gente acredita tanto. Eu falei com você agora há pouco que a nossa vida é finita, mas ela pode se tornar infinita pelo legado que a gente deixa. Com certeza. O símbolo da rede é o infinito por causa disso, porque a gente acredita que a gente vai deixar esse legado da educação e longevidade para todos. Com certeza. Michele, muito obrigada. Eu adorei conversar com você. Eu espero que tudo corra bem lá no evento que vamos fazer e que você possa trazer para a gente essa ideia, né? Explicar a ideia de longevidade, que é muito importante. Muito obrigada, Michele. O prazer foi todo meu, Glória. Até breve. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.